Jovem Pan Morning Show. Olá, bom dia! Começando aqui pela Rede Jovem Pan, mais um Jovem Pan Morning Show. Estamos aqui até as 11h30 da manhã, entretendo você. Jovem Pan Morning Show. Tem notícia, tem informação, tem prestação de serviço, tem entretenimento também, por que não? Tô sozinho, olha essa bancada maravilhosa do rádio brasileiro em pleno feriadão no Brasil. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Ed. Bom dia, Ellen Brown. Buenas, Ed. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Fala, Carlos Aros. Muito bom dia, Edgar. Tranquilidade? Sempre. José Armando. Buenas, tudo jóia? Bom Beleza, Zé. Você tá firme na dieta, hein, queridão? Firme. Você venceu a parada, meu. E Venci o cara e avancei foi bem, ainda, aceitei Você novos já passou desafios. daquele início, né? O vício já melhorou? Ele continuou, Paulinha. Ele continuei. seguiu, meu. Ele parou, deu uma quebrada no açúcar da vida dele. Sem açúcar e agora sem sedentarismo, tô seguindo o Edgar. Só que avanço. Tá subindo de escada agora também, Zé Armando? Essa eu quero ver. Olha lá, bom dia a todos vocês que estão começando mais uma jornada com a gente aqui, ó. Hoje é segunda-feira, 12 de outubro de 2015, feriado de Nossa Senhora Aparecida. Vocês sabem que oficialmente o Brasil é um país, é um estado laico. Não tem religião oficial, não apoia e não discrimina nenhuma religião. Mas também é o maior país católico do mundo, com aproximadamente 127 milhões de fiéis. Isso equivale, para a gente ter uma ideia, a 65% da população do país e a 12% dos católicos do mundo, mais ou menos. Mas hoje também é dia da criança e eu separei aqui, né, aproveitando esse tema, uma lista com músicas de fenômenos mirins. Uma galera que fez muito sucesso, ainda muito titiquinho, muito criancinha ainda. Vocês devem ter um monte que passa pela cabeça de vocês, né? Fala aí. Jackson fala aí, 5. Fala aí. Será que tá na minha lista essa? Jordi. Jordi, será que tá o Jordi? Será? Nica Costa, lembra da Nica Costa? Nossa, Nica Costa. Eu particularmente odeio criança prodígio. Nossa. Eu acho que... acho que esse era o momento do Ministério Público intervir. Hoje é dia das crianças, pelo menos Revelações hoje. da nossa professora. O Zé Armando já tá colocando a filha pra trabalhar, quer colocar na televisão. Na ele televisão tá tem muita As gente. metas, Olha lá, as cumprir televisão as não, metas. por favor, televisão não, longe. Vocês são demais. Jovem Pan Morning Show. Vamos então para os nossos destaques do programa de hoje. Por onde andam os atores que fizeram aquele sucessão quando eram crianças, hein? É isso. Onde eles cara. estão? Cadê? Eu vou Cadê, trazer Paulinho? aí uma matéria investigativa. Eu fui a fundo aí pra descobrir onde é que andam essas pessoas. O que elas estão fazendo, Edgar? Muitos viram completamente de carreira, né? Vão fazer uma coisa totalmente fora do que começaram, né? Quando Os crianças. problemas com drogas. Também outros Percalços. acabam enveredando por esse lado, Eu vou infelizmente. trazer aí uma listinha com esses atores mirins. Depois, não sei, uns emplacaram, outros desapareceram. Uhum. Aliás, Zé, nesse tema ainda, por que não tem mais programa infantil na televisão aberta, Zé? Não faz mais sucesso porque tem os canais, enfim, a cabo, que acabam suprindo essa necessidade das crianças, porque muitos pais acabavam utilizando e usam ainda esses programas pra, tipo, vai Babá lá, eletrônica. vê esse desenho, meu filho, agora dá um sossego pra mamãe, Enche dá um o sossego saco, pro vai papai. lá. Por que não tem mais na TV Por que aberta? não fatura, Edgar? Porque se faturasse ainda continuava. Será Na que tem a verdade, ver com a proibição da propaganda? Aquela isso. questão da Com propaganda? com menos propaganda, com restrições à publicidade, as emissoras não podem faturar, então, óbvio, deixa pro canal a cabo. Aí vem aquele discurso bonito, não, mas aqui os pais querem, tem o conforto também dos pais, claro. Na TV a cabo, a princípio, você teria menos propaganda, o que não é. Nossa, é na total realidade, mentira. Não é. Aí que vem a propaganda Muita propaganda. segmentada num nível que você tem que passar o dia inteiro explicando que não vai Muitas ter vezes a todas aquelas propaganda coisas. voltada para as mães, né? Porque eles sabem que tem muita mãe acompanhando o desenho com o filho, então a propaganda é para adulto e não para criança. Mas o principal motivo é a falta de recursos. Se não entra dinheiro, para que apostar nesse segmento? Aí eu vou mostrar a queda de 2000 até 2015. Se a gente voltar para os anos 80, então Nossa. despenca. Lembra? Tinha Xuxa, Angélica, um monte, Mara, um monte. Mariana, Eliana. Quem é Mariana, Tinha né? Mariana, não lembra? Era uma loirinha do SBT. Pô, o SBT tinha o Bozo, tinha um monte de... Só tinha criança.
E hoje em dia esses programas não teriam a menor chance, né? Porque o que eles faziam com as crianças no palco? Imagina. Né? Muito- Politicamente incorreto total, gente. Pegou fogo. As próprias, os comerciais, vocês lembram? Eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem, uma tesourinha. Que hoje não O outro pode. que mandava Marcílio abre a mão, que era o ministro que tinha que abrir mão. Não, não, se for fazer a lista, vai longe. Eu lembro daquela propaganda de um cigarrinho de chocolate. Cigarrinho Você de não pode chocolate. mais, Edgar. Hoje já não pode isso. Eu só lembro da Lu Patinadora. Lá, Lely, Essa é a minha Lolu, lembrança. patinadora. Vamos em frente. chiclete, meu. Esse negócio Ó, virou música. Vamos falar ainda sobre crianças, mas um assunto muito grave. Saiu uma pesquisa que redes de pedofilia pegam fotos postadas por pais que muitas vezes se empolgam e colocam lá fotos dos filhos, atrás de fotos dos filhos e tal, nas redes sociais. E esses sites, essas redes de pedofilia acabam extraindo essas fotos, utilizando essas fotos, né, Ellen? É isso? Na verdade, é o Aros que vai falar sobre esse tema. Mas ela concorda com isso, Eu porque é sei verdade. que socorre, Você me viu de uma mas maneira que eu falei, com você. Ela. Não, mas é verdade, Edgar, e diz muito respeito sobre o comportamento dos pais na internet, né? É aquela foto na praia, é aquela brincadeira em casa, aí publica a foto do filho quando ele acha que na realidade ele tá mostrando um momento muito legal, tá colocando ali a sua intimidade pros amigos próximos, na realidade tá colocando uma lente de aumento sobre a criança que vai ter um olhar não muito correto, olha, pra dizer correto de maneira nenhuma, por esses pedófilos. E eles roubam essas imagens, publicam nos sites, ninguém tem o controle sobre isso. A gente vai falar sobre Até o porque comportamento. quanto menor a criança, maior é a requisição, mais vale essa foto. Exatamente, no mercado, né? e tem o detalhe de que o comportamento dos pais com os adolescentes também tem de mudar, porque são esses que acabam publicando as fotos sozinhos, sem a ajuda dos pais. A gente tem dois momentos, né? O pai que publica a foto da criança pequena quando ela não tem o controle sobre aquela imagem, e os adolescentes que na ânsia de mostrar que podem fazer a independência, mostrar o que estão fazendo, como estão fazendo, expõem a vida nas redes sociais. A gente vai falar sobre esses dois comportamentos que são bem preocupantes. E aí faz parte, né, do processo de educação, de orientação dos pais, acompanhar a criança no que ela tá vendo, o que ela tá fazendo, quais ações elas estão tendo nas mídias sociais, na internet. Exatamente, e começa por uma coisa muito simples, né? A conversa, que em muitos casos é inexistente. E ver junto, né, muitas coisas. Vamos entrar, eu quero... Com quem você tá falando? Poxa, quem é esse aí, seu amigo na rede social? E por aí vai. A gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos lá, então, qual a mais religiosa dessa bancada é lembrar agora? Qual a importância desse feriado pros católicos, né? Que a gente tá na Eu Nossa que Senhora estudei em colégio de Aparecida, né? freira, né? Estudei tudo isso aí a vida inteira. Na verdade, hoje, vejam bem, peraí, vale nota aí. O que a gente tá celebrando hoje, 12 de outubro, gente? Vamos lá, Dia das Crianças. Nossa Senhora Aparecida. E E que mais, gente? Descobrimento da América. Olha! Vocês nem lembram disso, né? Faz tempo. Tudo bem, mas o Dia feriado das aqui... Crianças é o melhor Coitado do dia. Cristóvão. Manda um abraço pra Mas ele. o feriado aqui no Brasil é por causa de Nossa ele veio Senhora pra esse lado? Aparecida. Edgar, eu pergunto, pra que ele veio pra esse lado? Ó, só salvou lá pra cima, né? Talvez, né? Talvez. Ninguém né? ganhou ponto, vamos lá, mas o feriado hoje é só por causa de Nossa Senhora Aparecida mesmo. Isso porque lá em 1717 conta aí a história que tinha 3 pescadores, eles estavam pescando no Rio Paraíba. Hoje é Rio Paraíba, na época era Itaguaçu o nome do rio. E aí eles estavam tentando pescar, na verdade, não conseguiam pescar. Até que lá pelas tantas eles tocaram a rede e veio uma imagem sem cabeça. Na sequência tocaram mais uma vez, veio a cabeça. E aí era uma santa que eles viram, nossa, é Nossa Senhora da Conceição. Mas ela é negra, não é Nossa Senhora da Conceição normal, como eles conheciam. E aí, logo depois de ter conseguido esse corpo e essa cabeça, eles começaram a tocar a rede e os peixes começaram a vir. Então fizeram uma grande pescaria ali. Depois disso, essa imagem eles limparam, enfim, montaram, consertaram a imagem e ela ficou na casa de um dos pescadores e passou a ser ícone de devoção da comunidade ali local. E com ela atribuíam a ela vários milagres, né? Até que com o tempo ela acabou aí virando a nossa padroeira, mas anos depois acabou virando nossa padroeira, foi feito para ela uma capela, uma igreja e no fim a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. E a princesa Isabel que deu a coroa e o manto, né? Porque, enfim, teoricamente ajudou ela a engravidar, fez aí milagres pra princesa Isabel e por isso que ela deu a coroa e o manto da Nossa Senhora E Aparecida. eu não sei o quanto também disso Devota, é a Paula. imaginação Eu sou do... muito devota de Nossa Senhora Aparecida, Paulinha é gente. mesmo, né, Paulinha? Tem a correntinha, catedral lá, é demais. Ó, Não sei eu- se vocês já foram. Nossa Senhora independente- Aparecida. Aqui, né? da Basílica, sua né? Crença ou não? crença, é uma energia interessante, diferente. A emoção das pessoas rezando mesmo de qualquer religião, gente. Acho que é uma emoção positiva, né? A fé
todo mundo fala, tem até os seus benefícios psicológicos aí. O que eu ia dizer é o seguinte, dessa história, né, do que vem sendo contado e o que gerou tudo isso e o que gerou esse motivo de devoção e de fé dos católicos e tal, tem a história de pesca, eu não sei se é de pescador ou não, mas envolvendo os pescadores ali, dizem que se você olhar uma escama do peixe contra o sol, a luz assim, você vê ali a silhueta e a figura de Nossa Senhora Aparecida. Eu não sei se é história de pescador isso ou não. Aí eu já Quem acho pesca que são vai ter que me pescadores contar. que usam drogas, né? Vai ter que me contar. Não sei se é Quem tá verdade. ouvindo aí, a gente gosta de uma pescaria, pode revelar se isso é verdade ou não. Em pescaria é cada história, cara. Se você for acreditar. A própria pescaria, às vezes, é uma Eu já história. pesquei uma baleia. Vambora, vamos pra frente, ó. Rodando aqui a nossa conversa, agora envolvendo o Ulisses, diretamente de Londres. A BBC, olha, admite ter usado efeitos especiais em documentários sobre a natureza. E gerou uma indignação completa lá, né, entre os ingleses, né? O Ulisses tem detalhes pra gente. Bom dia, Ulisses! Oi, Edgar. Bom dia pra todo mundo que acompanha o Morning Show neste feriado. Quer dizer, feriado aí no Brasil, né? Porque aqui pra mim não tem essa não. Na Inglaterra a vida segue normalmente. Aliás, o próximo feriado por aqui, só no Natal mesmo, tem chão ainda. Mas o assunto é a credibilidade da BBC. Todo mundo gosta de ver aqueles documentários sobre a natureza que só os britânicos sabem fazer, são transmitidos no mundo inteiro. Aí no Brasil, a Globo usa no Fantástico com frequência e tal. Só que uma dessas últimas produções, gravadas aí na América do Sul, chamada Patagônia, Paraíso Secreto da Terra, está causando muita polêmica. A BBC admitiu que usou efeitos especiais para criar uma cena que, na verdade, ela não captou. É uma imagem impressionante de uma tempestade de relâmpagos durante a erupção de um vulcão no Chile, só que se fosse nos Estados Unidos, isso até iria passar, tudo bem, porque lá tudo que aparece na televisão é falso mesmo, né? Mas aqui na Inglaterra isso é inadmissível, principalmente em um documentário. Os britânicos não aceitam manipulação de imagens em jornalismo ou então em produções que são consideradas da realidade, né? E o caso ficou ainda maior porque recentemente, não sei se vocês se lembram de uma série chamada Planeta Gelado, que o Fantástico também exibiu, a BBC já tinha manipulado uma cena que era do nascimento de um urso polar, supostamente na natureza selvagem, mas que depois foi descoberto que a gravação tinha sido feita em cativeiro. Por isso, cabeças devem rolar na BBC e a diretora teve até que pedir desculpas pela manipulação dessas imagens no documentário gravado aí na Patagônia. Ou seja, se não dá mais para acreditar nem na BBC, em quem é que a gente vai confiar na televisão, hein, Edgar? É. Bom feriado pra você também, Ulisses. Fica tô muito difícil. decepcionada. Também Eu ficou fico mal. lembro da entrevista do Lawrence Wabach pra gente, falando que fica horas de horas esperando pra captar a imagem perfeita, pegar o melhor ângulo, etc. E aí a BBC recorre à computação gráfica. Computação para colocar as descargas elétricas lá nas nuvens. Feio isso, né? Aliás, se eles estivessem aqui no Brasil, em alguma câmera apontando aqui pra São Paulo, de sexta pra sábado rolou uma tempestade com raios que eu Semana nunca tinha retrasada, visto. foi uma coisa Não é incrível? fortíssima, né? É verdade, há uma semana exatamente, uma tempestade incrível, nunca vi tanto raio. Acordei de noite com um barulho de acho que caiu do lado de casa. Você fez as imagens? Tem certeza que não era computação gráfica, Edgar? De repente? Vai saber de quem, né? Vamos lá, vambora, vamos tocar vamos dar uma desanuviada aqui agora. É isso aí, você tá no Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Você tá aqui, ó. Morning Show. O que vocês estão dando risada? Peraí, tá O seu feriado. Rica foi genial. Tá muito, tá foi- bem louco, hein? Tá mal. Bem louco, Feriadão, né? Você tomou Feriadão, né? Já no final do feriado do Edgar. Bom, vamos lá, daqui a pouco tem mais, tá? A gente segue nessa lista com artistas mirins. Vamos falar agora do Exame Nacional do Ensino Médio, que tem esse ano 7.746.118 inscritos e será aplicado nos dias 24 e 25 desse mês. O Enem foi criado para avaliar os conhecimentos
dos estudantes que concluíram o ensino médio. Mas a prova também substitui vestibulares no acesso a instituições federais de ensino superior. As notas do Enem são usadas ainda por quem tem mais de 18 anos para obter diploma do ensino médio. Também são exigidas para o candidato que pretende uma bolsa de estudos pelo ProUni ou um financiamento estudantil pelo FIES. O Ciências Sem Fronteiras é outro programa federal que pede boas notas no Exame Nacional como critério de seleção. Olha, até em Portugal, eu nem sabia dessa, mas até em Portugal, nas universidades de Coimbra, Algarve e Beira Interior, aceitam o Enem como método de seleção de candidatos. Frente a tudo isso, a gente imagina que a pressão em cima dos alunos seja muito grande para se ter uma boa nota nesse exame. A gente convidou para vir aqui ao estúdio o psicólogo e orientador vocacional e de carreira, o Thiago Tamborini. Bom dia, Thiago. Bom dia, Edgar. Que bom estar aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite para falar sobre um assunto importante, né? Já que a gente está prestes aí a mais um exame de seleção e todo mundo, né? Os alunos estão ali, começam a ficar com aquela ansiedade, com aquela tensão pré-exame. Bom, óbvio, além de estudar bastante, os estudantes podem também se preparar para o exame de alguma forma, falando em termos de emoção, ali do emocional, do psicológico, para ir melhor na prova e obter uma nota consequentemente melhor? Devem, Edgar, devem. Eu acho que isso é um dos fatores que mais prejudica o jovem na hora do exame. Isso, claro, quando ele se preparou de forma a ter o conteúdo e o que a prova vai exigir dele no sentido mesmo de estudo, né? Mas uma vez feita essa lição de casa, o pensar no emocional e na atitude é fundamental. Na prática, vai lá. Como se pode fazer isso? Então, olha, a primeira coisa importante para ele pensar é nos dias anteriores, né? Então, ele geralmente já começa a se angustiar antes e por isso tenta mudar rotinas. Por exemplo, a noite anterior, ele está acostumado a dormir todo dia à meia-noite, 1h da manhã. Aí ele se preocupa, os pais muitas vezes até pilhados nisso, não, eu vou dormir mais cedo. Aí ele vai deitar 9, 10 horas da noite. Ele nunca faz isso. Na noite anterior ele vai fazer. Vai ficar fritando. Ele já vai dormir mal, porque ele já vai ficar preocupado com a prova do dia seguinte, que ele tem que dormir, que ele já começou errado, né? No dia da prova, é importante que ele saiba que ele vai ficar ansioso. A ansiedade faz parte e ela, inclusive, é importante. A ansiedade vai deixar ele mais alerta, vai deixar ele mais ligado, né? Mas essa ansiedade não pode ir além. Você sabe que a expressão deu branco, ela não é necessariamente a ideia de que o papel ficou em branco. O deu branco é porque ele empalideceu. O corpo se prepara para o perigo quando ele se sente em perigo. E aí muitas vezes o jovem vê aquela prova como um perigo, como um estresse. O corpo se prepara para esse estresse e aí, em vez de pensar, ele quer agir. E aí vem o branco de empalidecer, o sangue vai das partes periféricas do corpo, vai para as partes vitais do corpo, e ele fica pálido. Por isso a gente fala deu branco, a gente acha que é porque a folha deu branco, né? Então o que ele tem que fazer nessa hora? Sair, tirar o cérebro dessa percepção de perigo, né? Porque se ele continuar achando que tá em perigo, ele vai continuar mais ligado à ação do que ao pensamento. Sair para dar uma esparecida, assim, um dia antes do exame é bom? É ótimo, é ótimo. Tem que tomar cuidado do que ele vai fazer. Ele não pode ir pra balada, ele não pode, né, encher bebida alcoólica. Mas um cinema, um teatro, um show. Não, mas é importante dizer, porque alguns deles confundem, eles querem convencer os pais. Não, melhor, porque daí eu saio, eu não vou pensar em nada. Vou direto, exatamente. É mais perto lá do exame. E na hora da prova, se ele ficar muito nervoso, se o corpo entender na hora da prova que ele tá em perigo, ele precisa sair dessa situação. E aí, assim, uma das coisas legais, e às vezes eu falo isso pros jovens, eles falam, jura, mas não vou parecer louco? Eu falo, não vai, fica tranquilo. Dá aquela fechada de olho, faz uma brincadeira, que é de se ver onde você costuma estudar. Então você costuma estudar no seu quarto, por exemplo. Você fecha o olho e tenta lembrar tudo que tem no seu quarto com início de letras. Então, por exemplo, você fecha o olho e fala assim, bom, o que tem com a letra A? Aí você vai lá, armário, B. Ah, então beleza, tem uma bola, tem uma borracha, tem C. Você vai tentando chegar até o final do alfabeto. Você vai ver que a hora que você terminar, isso pode durar às vezes até 5 minutos e você vai falar, eu tô perdendo tempo. Não, você tá ganhando. A hora que você terminar, você tirou o seu cérebro daquela situação de estresse e automaticamente voltou com ele pra uma sensação cognitiva. Importantíssimo. E você não vai parecer louco, não. Ninguém sabe que você tá fazendo isso. Vão achar que você tá pensando. Agora, eu convivo de perto com uma vestibulanda e o relato dela, enfim, dos amigos que estão se preparando para essas provas, é que o Enem é muito diferente do vestibular da maioria das universidades. As exigências são outras. E aí eles sempre dizem assim, não, mas eu estudo. Chega lá, quando eu começo a fazer o exercício, aquela coisa que eu sabia, eu não sei o que acontece, parece que eu perdi a atenção. Eu achei que tinha feito certo, mas depois eu vi que foi dei aquela rateada, né? Perdi a atenção. O que acontece aí? É porque é uma habilidade que não é normalmente exigida da gente? O que acontece que dá essa rateada, sai do foco? Olha, geralmente é o estresse, o nervosismo e a ansiedade mesmo, não tem jeito. Às vezes eu tô fazendo uma questão aqui, tô preocupado com aquela que eu li, que achei que errei.
Às vezes já tô preocupado com o tempo da prova, às vezes já tô preocupado com a minha mãe que falou que eu tenho que ir bem nessa prova porque é importante pro financiamento, que é importante para entrar em tal faculdade. Então eu geralmente não tô conectado com aquele momento. Aí eles fazem em casa, ou eles fazem numa situação mais de tranquilidade e acertam, claro, ali eles não têm toda essa pressão. E eles esquecem que na hora eles terão essa pressão e aí não se preparam para ela, né? Mas de maneira geral, o que o Enem tem de diferente das outras universidades, e cada vez mudando menos, o Enem tá cada vez mais com cara de vestibular comum e normal, né? Mas o que ele de maneira geral tenta ser diferente é que ele exige um pouco mais a reflexão, a interdisciplinaridade, né? Ou seja, ele tenta ligar outras matérias numa mesma questão. Fala, Zé. Eu já ouvi, principalmente de moleque, falar assim, não, eu estudo ouvindo música porque chega na hora da prova, eu consigo lembrar da música e lembro de todo o conteúdo, num Enem, assim. Até que ponto? Eu, por exemplo, não compreenderia se meu filho chegasse e falasse, vou estudar ouvindo música, né? Como é que fica esse encontro de situações tão diferentes de pais e filhos, onde eu não estresso o adolescente ali na hora do... Os pais precisam entender que eles estão lidando com uma outra geração. Pois é, os pais têm que entender que eles estão lidando com uma outra geração, né? E aí eles vão precisar avaliar quem é o filho deles, que jovem é esse. Então existe o jovem, sim, que faz uso da música como uma estratégia, como movimento. E aí pode ser, é louco, mas pode ser música, mas pode ser também a percepção de um cheiro, ou seja, ele pode querer estudar com um tipo de perfume, porque ele, no dia ele usa o perfume e ele vai lembrar daquele momento de estudo. Tem várias técnicas. Então o pai precisa entender se é uma estratégia. Agora, alguns jovens fazem uso disso para fazer de conta que está estudando, e aí o pai vai precisar avaliar. Mas é importante dizer que hoje sim os jovens têm uma capacidade que permite a eles estudar ouvindo música, ou até estudar às vezes com o computador ou com o celular ao lado, mas claro, o pai vai precisar estar atento para ver se isso é uma estratégia ou uma fuga, né? Sem dúvida. Eu queria saber assim, tudo bem, tem essa prova do Enem, tem o vestibular, mas durante toda a vida escolar, normalmente você tem outras provas, né? E outras situações de pressão, digamos assim. Não seria mais fácil, ou não é uma boa ideia o aluno começar a trabalhar essa ansiedade nesses pequenos momentos para não ter que só chegar ali e, meu Deus, agora vou ter que decidir minha vida e fazer essa grande prova? E os pais podem ajudar isso de alguma forma? Sem dúvida, as escolas até tentam, né? E os pais também, mas é a história do jogo é jogo, treino é treino, né? Ou seja, a hora que ele tá lá treinando, ele tá mais tranquilo, no jogo ele tá mais ansioso. Agora, o que os pais precisam fazer aí para talvez ajudar nesse estresse e não prejudicar, é entender que o filho hoje vai ter que passar por experiências que ele, pai, já passou e que muitas vezes ele esquece que passou. Então o pai tenta colocar sobre o filho uma ansiedade que é dele, né? Então a gente tá vendo uma geração onde os filhos são projetos dos pais, né? Então se o filho erra, o pai errou, porque o meu projeto saiu errado, então eu tô errado também. E aí ele fica sobrepondo ao filho uma série de exigências que não são muito pertinentes. Então fica como assim, se eu for mal no Enem, se eu não entrar em faculdade, minha vida tá perdida, e essa é a minha última chance, e daí só o ano que vem, e os pais entram nessa tudo em cima da cabeça de uma criança, vamos dizer assim, que com tá tendo 16 anos tem que decidir a o que vai profissão pro fazer resto da da vida. vida. Pois é. Tem algumas pessoas que não sabem lidar com situações extremas, pelo menos a impressão que eu tenho, e tem dois casos assim bem próximos de mim que me fazem pensar isso sobre o vestibular. Uma amiga que começou a fazer cursinho comigo, e ela, extremamente aplicada, muito mais aplicada do que eu, porque ela queria fazer medicina. Hoje ela estuda medicina. E ela fez 5 vezes o vestibular. Só que quando chegava no dia da prova, ela simplesmente não conseguia responder as perguntas e ir bem. Só que nos simulados, ela chegava lá em cima com as notas mais altas. Ia muito bem. E era uma situação de estresse. E no dia em que eu fui fazer a prova, eu entrei no banheiro antes de ir pra sala pra fazer a prova, e tinha um rapaz vomitando, assim, era nervoso, ele tava passando muito mal, ele não entrou pra fazer a prova, depois ele foi embora, o segurança até acompanhou ele pra ir embora. Como é que você lida com essas situações extremas? Porque isso, de algum modo, param você, né? Se você não souber lidar com essas situações extremas, param tua vida, né? Sem dúvida. É a forma que eu enxergo aquilo, né? Hoje o jovem, quando ele se prepara, é pior ainda, ou seja, esse exemplo que você falou, né, de 5 vezes vestibular, cada ano que passa, cada vestibular que passa, fica mais complicado ainda, eu fico mais ansioso ainda. É comum a gente receber no consultório esse tipo de caso, né? E aí, o que a gente geralmente orienta é que a gente mude a maneira de enxergar aquela situação. Já desde o início, não espera chegar no 5º exame, não, né? Por quê? Porque se desde o início eu entender que aquilo não é o final da minha vida, ou o começo de todo um resto, né? Se eu entender que ali é um processo, faz parte de um momento, se eu
eu entender que eu me preparei, claro, quando eu me preparei, e se eu não me preparei não tem porque eu estar nervoso, porque qualquer coisa é lucro. Mas é uma né? compreensão só da pessoa, porque os fatores externos acabam influenciando muito nesse Família, caso. né? A família, os amigos Sim. avançando e você lá parado. E os pais têm interferência direta nisso. Agora, como fazer pra tirar essa ansiedade, pra ajudar? O pai E também tem não que ficar ter... frouxo, né? Tipo assim, não, tudo bem, olha, se você não passar, tá tudo bem. Aí também tem jovem que é O outro esperto. lado também é um problema, Então, ótimo, vamos lá fazer essa Olha, prova. mas ainda assim, talvez seja uma orientação melhor, do cara não botar uma pressão no filho e de fato, ele tem tempo mesmo pra, de novo, estudar mais um ano, prestar Pois é. mais um ano. o Quer pai dizer, não é o precisa- fim do mundo, né? O pai precisa entender que a pressão que ele coloca ou não serve pra nada ou atrapalha. Porque vamos pensar, aquele jovem que não estudou, que não se preparou, se ele não coloca pressão desde hoje, né? Ele tá colocando pressão faz muito tempo, não funcionou. Então a pressão não tá adiantando. Se ele não estudou, não se preparou, também não vai ser agora que ele vai fazer. Se ele já estudou e se preparou, a pressão só vai deixar ele mais ansioso, mais angustiado. Então o que os pais têm que fazer é entender a diferença entre pressionar e orientar, né? Então orientar o meu filho é uma coisa, né? Ajudá-lo a pensar no dia da prova, ajudar a pensar quanto tempo ele vai chegar antes, poder pesquisar o endereço. Às vezes vai uma semana antes no endereço da prova, né? E ver quanto tempo demora pro filho ver que já sabe que vai chegar no horário certo, que tá tudo programado, que o pai sabe o caminho, né? Orientar, às vezes, numa semana anterior, a reduzir o ritmo de estudos para poder chegar mais descansado na prova. A gente não pode esquecer, são 2 dias de provas de 5 horas. Na verdade, 4 horas e meia num dia e 5 e meia no outro. demais, né? O Muito que você faz estressante. 5 horas seguidas e faz bem, né? Então, os pais têm que entender a diferença entre orientar e pressionar. Orientar é dar caminhos, é mostrar possibilidades, né? Pressionar é cobrar, é dizer tem que, você não pode falhar, né? Legal, bom, queria agradecer o Thiago Tamborini, ele é psicólogo, orientador vocacional, conversando com a gente aqui, dando umas dicas pra você aí que tá ouvindo o Morning Show e vai prestar nos próximos dias 24 e 25 desse mês o exame do Enem. Obrigado, Perfeito. viu, Thiago? Obrigado, Edgar. Um abraço pra você. Vamos lá, você tá aqui, ó. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. Sim, seguindo com o Jovem Pan Morning Show, proposta de vida saudável vai ganhando cada vez mais adeptos, não é mesmo? Muitos tentam e não conseguem, né, Zé, mano? Todo mundo quer viver muito mais saudável, viver por muito mais tempo, com saúde. Fica meu exemplo. Então, a busca por a busca por alimentos mais ricos em nutrientes e com menos aditivos químicos tem se intensificado nos últimos tempos. É natural que as pessoas busquem isso, né? Ou não? Bom, a oferta dessas mercadorias, é fato, também vem crescendo. Mas fique atento, caro ouvinte, porque tem produto aí no mercado que se propõe a ser natural, mas na verdade não é bem assim. Você tem que ficar bem atento. A gente convidou para falar sobre isso aqui no programa nessa segunda-feira, nesse feriado nacional, a nutricionista Gabriela Guedini. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Edgar. Bom falar com você sobre isso, é bom esclarecer essas coisas, porque ninguém chega lá naquela gôndola que tá já separado, olha, produtos orgânicos, naturais, e vai descendo pro carrinho. E muitas vezes tá Pagando alto, pagando alto, ainda algum preço elevado, né, para o que eles dizem vender ali naquele produto, e muitas vezes tá comprando, como se diz, gato por lebre, né? Sim, exatamente. Trocar 6 por meia dúzia. 6 por né? meia dúzia, então tem que ficar atento. Vamos lá, o que a gente pode dizer a esse respeito a princípio? Primeiro, de empresas que prometem uma coisa, tentam vender uma coisa, mas na realidade não é bem assim, né? Sim, exatamente. Se a gente for pensar, nos últimos 2, 3 anos, nunca se ouviu tanto falar em termos de dieta, corpo, saúde, e muitas vezes deixando a desejar a questão da saúde, né? Com isso, com esse aumento dessa área e desse interesse pelo corpo, pela saúde, a indústria cresceu muito e vem crescendo cada vez mais. Só que muitas vezes a população não consegue acompanhar e não tem informação para acompanhar tudo isso. E até mesmo quando nós, nutricionistas, pegamos determinado produto, quando a gente avalia o produto, não tem 10% do que o produto promete. Né? Não só para os minerais, vitaminas, como também às vezes até para resultados milagrosos, né? Acho que falta um pouquinho muito ainda até da questão da conscientização da população, né? E junto essa informação para a população, né? Porque, por exemplo, os aditivos, eles sempre vão acabar sendo presentes nos produtos. Só que a população ela não é informada para avaliar determinado produto. Ela não tem essa informação, esse tipo Qual de informação. aditivo dá pra Agora, consumir, também qual tem- não dá. Exato. E é o rótulo que traz essa É o informação. rótulos e ingredientes. Mas o que né? eu fico um pouco admirado com essa história é porque o Estado tem um papel aí de cumprir essa fiscalização, né? E que, Bom, mas e pelo nem que os se vê, não é agrotóxicos os caras proíbem. Ontem Tudo mesmo é liberado saiu, né? no Brasil, é agrotóxico e depois tem os que ainda os caras usam e nem pode usar e ninguém nem sabe. Ontem mesmo saiu no Estadão e na Folha de São Paulo. Já uma semana tinha saído
um assunto sobre isso, né? Dando conta de que os agrotóxicos não tem controle nenhum. O nego bota lá coisa que o nego tá consumindo. Proibido, mas tá na nossa mesa. Tá na mesa. Por exemplo, uma coisa que todo nutricionista sempre aconselha, trocar o pão branco pelo pão integral. Mas aí o pão integral não é integral? Que história é essa? Como é que é isso? Aí eu compro integral achando que é integral, mas não é integral. Como é que eu vou saber se ele é realmente integral? Como é que me vendem uma coisa dizendo que é que não é? Exatamente. O que é importante, saber avaliar o rótulo e principalmente os ingredientes. Né? Vocês têm que saber exatamente qual ingrediente que vai no produto. E até uma coisa interessante, muitas vezes você pega um produto, por exemplo, um exemplo simples, barra de cereal. Ela tem uma visão de ser uma coisa cereal, super saudável. Muitas vezes quando você olha o primeiro ingrediente do produto, é açúcar de uma barra de cereal. E os ingredientes sempre do maior para o menor. Então, sempre em ordem decrescente é o que tem maior quantidade no produto. O primeiro sempre vai ter maior quantidade. Então, eu tenho que olhar sempre aquele primeiro para ver se... Exatamente. A regra número 1. Regra número 1. Tá, e o pão integral, como é que eu sei? Tem que estar farinha de trigo integral primeiro? Exato, ou 100% integral. 100% integral. Exatamente. Se eu tiver só integral, não pode ser... Exato. Exato, só que muitas vezes quando você olha na elaboração do produto, nos ingredientes, tem sempre algum aditivo. Por quê? Para aumentar a vida de prateleira do produto, né? Então, o que é importante isso que eu sempre falo? É a conscientização e é um bom senso pelo consumo do produto. Isso é uma coisa que você falou, aumentar a vida de prateleira. Quer dizer, produtos que eu vejo que a validade é muito longa, eu já devo desconfiar, então. Com certeza. Né? Com certeza, porque Mas é muito mais sódio, muito mais produto nitratos, que- nitritos, aditivos que são cancerígenos. Mas qual o produto que não vai ter esse prazo longo? Você vai na feira, né? Você vai comprar, mas tem agrotóxico. Sim. Então você não tem como fugir. Exatamente. E muitas vezes produto natural os da feira não tem rótulo nutricional, não tem ingredientes, né? Não tem uma embalagem apresenta, né? Produto natura. Na teoria, os produtos orgânicos, esses que são vendidos nas feirinhas, que começam a se propagar Sim, cada vez mais, com são os certeza. mais saudáveis. Se você prestar atenção, não é nem difícil, né? Não precisa nem prestar muita atenção. Se você come, por exemplo, uma cenoura que é criada lá, aquela cenourão com agrotóxico, que fica bonita e tal, Exatamente. aí você come uma cenoura orgânica, ela de fato é um pouco menor, mas o sabor dela é totalmente diferente. Isso é perceptível sem nem Com muito certeza. esforço de atenção, não. Com certeza. Hoje a opção dos orgânicos eles atendem bastante, né? As necessidades. Pelo menos é uma garantia que você não tem. Mas no caso dos industrializados, assim, que a gente acaba não fugindo disso. É o que a gente Vira e consome, mexe, ponto. acaba comprando uma coisa É que ou tem um outra. esforço certeza. de Tem. marketing muito grande, né, em cima Muito. disso. A Você publicidade. falou aí, nitritos, esses nomes esquisitos. Corante também, né? Todo Também mundo fala muito. que não é legal, que tem vários Conservantes, alimentos. acidulantes. O que são coisas que nominhos assim pra gente ficar, opa, isso aqui não sei não. Tem alguns nominhos assim. Sim. É muito forte o glutamato monossódico, tá? Os nitratos, os nitritos e os corantes amarelo, crepúsculo e vermelho. Lembra sempre, quanto mais colorido, mais elaborado e industrializado for o produto, maior é a probabilidade de ter algum aditivo. Por isso que eu não como pimentão vermelho, tá vendo? Porque é muito colorido. Nós estamos aqui para esclarecer os ouvintes, Carlos Alves. Uma brincadeira, evidentemente. Então, maior é a probabilidade de ter algum aditivo. Vamos lá, Mas você pode as pessoas- enumerar pra gente, Gabriela, alguns produtos, né, brasileiros que são vendidos aí como as pessoas consomem como sendo Ela falou saudáveis? da barrinha, né? Pra Mas ficar na de verdade olho. não são nada saudáveis, além da barrinha, vai. Sim, tem opções saudáveis também, né? Mas grande parte acaba tendo algum malefício à saúde. Mas barra de cereal, sucos naturais, muitas vezes a gente vê até a pessoa substituindo, deixei de consumir o refrigerante por um suco. Qual suco? Suco de caixinha. Então ele trocou 6 por meia dúzia, né? Não resolveu muito, porque tem muito mais açúcar também. Então, os sucos de caixinha, né? E muitas vezes esses sucos vêm até com apelo de detox, né? Que esse suco de caixinha vai fazer a limpeza no seu corpo. Outra função também é os salgadinhos, né? Então, muitas vezes você encontra salgadinhos, cookies integrais, né? Você entra em lojas, as pessoas acham aquelas lojas naturais que se diz ser natural, mas tudo ensacado, tudo enlatado, né? E também tem esse apelo, também sempre tem algum malefício à saúde. Então, a lista de alimentos é enorme. Bolachinhas, aquelas de silhuetas bonitas na Sim, bolacha embalagem. integral. Não E é até a moda agora, né? Biscoito É. sem glúten, sem lactose, até esses também tem um certo prejuízo. Também tem os aditivos. É que as pessoas tendem a procurar na embalagem aquilo que elas têm algum tipo de alergia, Sim. alguma coisa que elas não gostam. Elas dificilmente vão olhar aquele nome e pensar se faz mal de alguma delas. Com Simplesmente certeza. acabam aceitando. É muito cultural, Até né? mesmo pela praticidade, né? Acho que até por conta Agora, do correria diante do de dia a tudo dia. isso, dá pra comer o quê? O que sobra desses Judiar. industrializados? A água, Tem que não sei plantar, Zé. também. Planta nas suas sacadas, Zé, o tomatinho.
a cenoura. Mas também Ou então planta- confie muito no seu fornecedor de orgânico. Não, mas se ela falou que nem o orgânico muitas vezes é orgânico 100%, não sobrou nada. Porque é aquela história, né? O orgânico não atinge a demanda da população, né? Você precisa ter o químico ali para poder Sim. garantir a produção para todo mundo, né? Com certeza. O que a gente tem que sempre preferir são os alimentos menos processados, né, e menos elaborados. Claro, sempre o alimento caseiro ele é muito mais bem-vindo. E a gente, querendo ou não, por conta da correria do dia a dia, a gente acaba ficando dependente aí de alguns produtos industrializados. O que tem que ter é o bom senso e a moderação. Isso vale para tudo, né? O alimento industrializado, ele sempre tem algum aditivo. Dificilmente algum produto não tem. Né? Então você tem que ter o bom senso e o consumo. Onde consumiu de repente um produto industrializado do seu dia, saiba que você tem que ter ao longo do seu dia outras ofertas mais saudáveis, mais naturais para compensar essa ingestão do produto industrializado. no Legal. dia. Essa Gabriela Guedini, nutricionista, conversando com a gente aqui no Morning Show. Obrigado, viu, Gabriela, Obrigada pela a tua você. participação aqui. Vamos lá, vamos em frente. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Olha nós aqui, vamos em frente, feriadão rolando, Nossa Senhora Aparecida, mas também o Dia da Criança. Bora, vambora. Ô, Zé Armando, é com você Fala, agora o papo, desculpa. tá? Vamos falar ali, porque a gente tá falando de várias crianças aqui, em várias áreas, né? Do entretenimento, a música na listinha, né? As crianças que... Os adolescentes que vão prestar o Enem, já conversamos aqui também no programa, mas vamos falar agora dos programas infantis que parece que deram uma sumida da televisão, né, Zé Armando? A gente tinha aí, só pra lembrar alguns ali, Balão Mágico, o Show da Xuxa, o Bozo, Mara Maravilha, Depois teve Eliana, TV Colosso também, TV que era legal. Colosso, muitos programas TV infantis Colosso na já TV aberta. Já é moderno, né? É, Então, mas foi um nos dos anos últimos. Isso falar em TV Foi. aberta, né? Anos 80, mas também nos anos 80 não existia TV fechada. Não tinha né? ainda cabo, né? Só fora, né? Talvez. Só o circuito fechado do prédio. Não tinha. Desculpa. Então vai. Fale, porra. Você deixou a bola pingar. Tu fale, daí, meu. Da TV a cabo surgiu ali nos anos 90. Mas lá Tá descontando, né? Assim, no auge dessas apresentações. Ó, pra você ver, tinha A Hora do Capeta, você lembra? Olha que maravilha. O Sérgio Malandro. Vai, pra criançada, né? É sério, Tocar o terror, né? Show Maravilha com a Mara Maravilha, o Cometa Alegria, Circo da Alegria, Bambalalão. O Bambalalão era um programa muito bacana na TV Cultura, que já vinha, a Cultura sempre teve essa preocupação com... Não, os programas da cultura, os programas melhores, né, de educativos, né? todos, né? Mais educativos do que todos juntos, eu acho. Mas Você vê o que virou, né? O Sérgio Malandro, Mara Maravilha. a Xuxa. Ó. Você sabe que a Xuxa, Mas os desenhos eram legais. Não, a Xuxa, ela revolucionou, se vocês forem pensar no esquema de programação de televisão, a televisão tinha naquele horário ali, era o Balão Mágico, com uma outra preocupação, aí ela surge na Manchete com algo muito agressivo, era um programa de auditório, alegre, né? Com roupinha mais justa, com as pernas, nada disso pode mais, Edgar. Naquela época, você imagina, ela vinha com bota no joelho, algo extremamente overdenim. sensual. Mini né? saia. Mini saia, Paquitas. tinha as paquitas com shortinho mais cavado e tal. Nada que hoje a televisão que você Colocaria assiste, pra criança. Não ia poder. O politicamente correto de hoje não permitia. E a Xuxa, ela acabou com toda aquela linha que tinha de Balão Mágico, TV Mulher e tal, acabou com aquilo, entrou com a carga comercial do programa infantil e ganhou. A Globo ganhou muito dinheiro, tinha fila de anunciante no programa da Xuxa. Não é por menos que a rainha dos baixinhos, né? Não tem como isso. Agora, ó, do ano 2000 pra cá, a programação infantil foi cada vez perdendo mais espaço. A Globo chegou a ter 24 horas de programação por semana infantil. Hoje não tem nada mais na grade dela, né? TV Globinho foi sumindo, desaparecendo, né? Teve a Xuxa, depois teve Colosso, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, nada disso mais, nem o Sítio. Nada disso mais aparece na TV Globo. A Rede TV chegou a ter 20 horas semanais de programação infanto-juvenil, caiu para 0. A Record chegou a ter programação infantil, contratou a Eliana, peso de ouro, tirou do SBT para fazer a programação infantil, para reforçar a programação infantil. Num determinado momento viu que não adiantava mais, que aquele programa à tarde não faturava, não trazia, não agregava audiência. Hoje não tem assim, vai, E o SBT Pica-Pau. ainda que mantém. E sobrou o Pica-Pau SBT. é maravilhoso. Mas mesmo o SBT o SBT tem 2 novelas
dedicadas às crianças à noite. Tem programação, tem o Mundo Disney, tem o Carrossel Animado, tem a Maísa, tem tudo isso. Mesmo assim, é muito menos do que ela produziu nos anos 80. E aí tem a TV a cabo, né? Que monopoliza E mesmo. foi pra TV a... Hoje é a TV a cabo, os programas teoricamente dão uma segurança a mais pros pais. É claro que a animação de hoje, na minha época, era muito desenho violento, né? Você tinha luta, tinha aqueles... Eram Heróis, os desenhos, né? Os heróis, que eram as coisas mais bacanas. Hoje você tem uma preocupação muito mais lúdica pra levar informação. Peppa, né? Até os desenhos brasileiros. Peixonauta, que é uma por graça. exemplo, que é uma produção brasileira que tá no mundo inteiro. Pô, fala de meio ambiente, fala de própria galinha educação, pintadinha, fala galinha Falar de pintadinha, ritmos tá? brasileiros também. É bem algo legal. extremamente nosso. Que saudosista. Você tá falando aí, ó. Vamos, Paulinha, você que tá... Você sabe que você bota essas músicas em festa, meu, todo mundo dança, viu? Balão Que festa você anda ainda, hein, São Zé? músicas da sério. infância. Coisas retrô. Começa a hora que o grau já subiu, entendeu? Vamos lá, Paulinha, você que tá super ligada nesse jet set aí de Hollywood Tá e tal. demais. Vamos aproveitar o assunto. Tá se Ó, vingando. vamos falar dos atores mirins aí, ó. Alguns chegaram a ganhar verdadeiras fortunas, os meninos lá. Macaulay Culkin, por exemplo, de Esqueceram de Mim, foi um deles. Alguns vingaram, outros caíram no esquecimento completo. Caíram. O que aconteceu? Onde que anda esse povo? Eu não vou falar da Lindsay Lohan, porque é muito chata, né? Ela tá da na DJ clínica de Ruivinha. rehab. Ela sempre Ela tá é entrando fácil e de saindo, é difícil de saber em que estado estágio ela ela tá. está atualmente. Mas o próprio Macaulay Culkin, com 10 anos, ele fez sucesso lá no Esqueceram de Mim, vocês lembram? Mas o primeiro filme dele, eu fui fazer uma pesquisa, né, gente? Com 5 anos ele fez um filme, que era A Hora do Terror. Depois teve vários que também fizeram sucesso. Aquele Meu Primeiro Amor, em 91, vocês lembram? Que era eu choro bem até fofo. hoje, já vi umas 77 vezes. Todas elas eu chorei quando eu vi É um esse filme filme. muito legal mesmo. Depois esse filme que começou, entendeu? Ah, não dá muito certo, Ed. Mas Desandou, aí né? eu pensei, nossa, por que perdeu será? a graça, ele ficou- Não, mas não é só isso. Eu fiquei pensando, pô, será que ele, né, já tava com droga, não tava com droga? Mas de qualquer forma eu descobri, você não vai acreditar. Os pais se divorciaram, começou em 2000. Depois a irmã morreu de overdose. E depois ele perdeu uma outra irmã num acidente de carro. Quer dizer, a vida do menino Ei. virou de cabeça pra baixo. Talvez por isso ele tenha ficado, né, revoltadão. E aí ele deu uma mega sumida. Depois tentou voltar aí, fez aquele filme Party Monster. Não sei se vocês já assistiram. É um filme bizarro. Ele faz tipo um cara que é da noite, assim, que meio se transveste pra noite. Aí tem um assassinato. É uma coisa assim horrorosa que ficou aí pro cinema cult. E aí eu não acreditava nisso. Gente, ele foi casado com a Mila Kunis. Vocês sabem quem é essa atriz do Cisne Negro? Foi casado por 9 anos com ela. Ele esteve 9 anos com Mila Kunis, que hoje é atual do Ashton Kutcher. Você vê como essa mulherada, como esse povo... Voltas, não? E aí ele tem uma banda desde 2003, Olha aí. 2013, na verdade. Uma banda chamada The Pizza Underground, que a gente nunca ouviu falar. Então a gente pode Grandes constatar hits. que o quê? Ele vive do dinheiro que ele fez e ele tá tranquilo. Claro. Ele não precisa fazer mais nada. Fique Boa. em paz Esqueceram você de aí, mim, tá Macaulay. vendo? Deixa ele em paz. Olha, ainda falando dos pequenos, quantas vezes a gente, né, não vê fotos postadas, né, dos filhos fazendo uma gracinha ali numa festa, ou fotos das férias, né? E acho que todo mundo já fez isso alguma vez, né? A gente precisa ter muito cuidado. Um relatório de uma instituição australiana conclui que dezenas de milhões de fotografias são colocadas e publicadas nas páginas como o Facebook, por exemplo, o Instagram, e foram encontradas essas mesmas fotos em sites de pedofilia. Eles copiam exatamente a foto, mas os comentários têm um forte conteúdo sexual. Muito perigoso isso, né, Aros? É muito perigoso e o padrão adotado por essas pessoas que compartilham esse tipo de conteúdo é o mesmo. Eles copiam a imagem, copiam a legenda, ou seja, se o pai indicou que o filho estava na praia, final de semana na praia, é aquele conteúdo que vai e não tem nenhum tipo de máscara que é utilizado para dizer, não, essa foto veio... Não, é aquela foto que foi roubada na rede social, fica muito claro que aquilo foi copiado de uma rede social. E aí, o que isso tem motivado alguns especialistas a desenvolverem cartilhas para orientar os pais sobre como proceder nas redes sociais, o que dizer, né, como interagir com os filhos. E as orientações mais importantes, primeiro, o pai deve observar aqueles momentos que ele decide compartilhar dos filhos. Então,
se é uma criança pequena, foto do primeiro banho, estamos na praia, olha, brincando na sala. Às vezes a coisa mais inocente que pode ser um jantar. Onde chegamos, hein? É bizarro, né? Se a gente for pensar. Foto de um jantar. A foto de um jantar. Vai chegar na pedofilia. Porque basta que tenha a foto da criança ali, essas pessoas vão roubar aquela foto e vão publicar junto de um bolo de outras centenas de fotos dentro daqueles sites. E é muito curioso, porque esses sites, eles acabam não ficando muito tempo no ar, porque eles acabam sendo denunciados, ou mesmo são rastreados pelos órgãos, enfim, pela polícia de modo geral, e o número de acessos é enorme. O que é mais deprimente é isso, né? O número de acessos é muito grande, apesar do pouco tempo, da vida curta desses sites. E não pensa que eu tô falando da Deep Web, todo mundo fala, não, esse tipo de conteúdo é publicado na Deep Web e etc. Não é. Essas coisas não são. São sites que você consegue acessar pelo http:// www, por aí vai. Então, as recomendações quais são? Para os pais, primeiro de tudo, toda rede social permite que você bloqueie o acesso para as pessoas que você não conhece. Então, esse é o primeiro passo. Só deve estar na sua rede, no seu contato, né, entre os seus contatos, pessoas que você de fato conhece. Porque aí você já limita a possibilidade de roubo dessas imagens. Segundo, observar os momentos que você vai compartilhar, evitando, por exemplo, as fotos das crianças de biquíni na praia, ou do menino de sunga lá na praia. Eu falei o exemplo da foto do primeiro banho. E tomar cuidado com esse tipo de exposição. Do outro lado, quando a criança já é um pouquinho mais velha, tem aquela coisa dos 10, 11 anos, ela acaba pedindo pro pai, quero ter uma conta no Facebook. Todas as redes sociais, elas só permitem o acesso para maiores de 18 anos. São algumas as exceções. Mas se você decidiu que você vai criar uma conta para o seu filho, é muito importante aquilo que a gente falou no começo do programa, né, Edgar? Acompanhe, faça uma conta em que vocês dois vão estar juntos ali. Os pais têm que estar presentes para orientar nesse. E sabendo que vai publicar e dizendo como aquilo vai ser publicado. O celular é um grande problema porque ele garante uma privacidade para as crianças que elas não deveriam ter. Porque com o celular ela tá um clique de qualquer coisa e o pai não tem o mesmo acesso ao computador. É diferente do computador que tá ali no quarto ou na sala para todo mundo ver, e o celular que tá ali só a criança consegue ter o acesso à tela. E isso serve de alerta para quem usa esses aparelhos e joga na mão das crianças para ter o chamado sossego, né? E joga na mão para a criança, olha, me dá um sossego, fica lá entretido no seu negócio, e muitas vezes a criança tá se colocando em situações vulneráveis onde esses criminosos atuam. Por pura inocência. Exato. Agora uma dica legal para concluir, alguns aplicativos de segurança, antivírus, essas ferramentas todas, eles já oferecem hoje um serviço que é o Família. Então você cadastra o teu dispositivo como sendo o dispositivo principal e você tem o controle dos links que os seus filhos acessam nos dispositivos deles. Então você pode, por exemplo, bloquear determinadas URLs, alguns sites que não são interessantes, e monitorar através de outros aplicativos os conteúdos e as interações que essas crianças têm através de redes sociais, aplicativos de mensagem, e aí você consegue ter um controle mais efetivo. Mas nada substitui, é muito importante ressaltar isso, nada substitui, todos os especialistas com os quais a gente conversa sempre dizem isso, nada substitui a conversa e o acompanhamento bem franco ali daquilo que a criança faz. Agora, se falar, mas tenho dificuldade, como é que eu vou fazer isso aí que o Aros está sugerindo como uma medida de segurança para proteger os filhos? Qualquer técnico em computador, o que dá manutenção para você, sabe te orientar nesse sentido. Exatamente, né, você vai Aros? buscar o antivírus da tua preferência ali e conversa com o técnico que você conhece para ele fazer essa configuração para você. É muito importante, evidente que seu filho tenha também um smartphone compatível com tudo aquilo, mas o técnico sabe orientar sem dúvida nenhuma. Boa. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Olha lá, começou a quinzena da criança CVC. Só na CVC você compra a sua viagem de Natal, Réveillon, férias de janeiro e Carnaval, e as crianças viajam de graça. Olha que maravilha! São mais de 1.000 hotéis e resorts pelo Brasil e pelo mundo com hospedagem grátis para as crianças. E se a escolha for em um resort ou hotel com sistema tudo incluído, fica ainda mais fácil, pois ajuda a evitar gastos extras no destino. Economia como essa você só encontra na CVC. Aproveite a quinzena da criança CVC e viaje com toda a sua família e sem se preocupar com nada. Quem é que quer preocupação nas férias, nas viagens com a família? Né? Ninguém. Então consulte as condições, vá até uma loja CVC, acesse o site cvc.com.br ou consulte seu agente de viagens. CVC, sempre com você. Hoje, além do Dia da Criança, é o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Ellen Brown, nossa maior religiosa aqui da bancada, tem o que dizer a respeito.
Na verdade a gente contou aqui a história dela, enfim, que era a história dos pescadores, estavam lá no Rio Paraíba tentando pescar, não conseguiam, até que pescaram a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Depois disso começaram a vir muitos peixes, depois essa imagem ficou na casa de um deles, e aí vários milagres começaram a ser atribuídos a ela, até que ela se tornou então... ganhou uma capela e, por fim, a basílica que foi projetada pelo engenheiro Benedito Calixto de Jesus. Essa basílica, a Paulinha já falou aqui bem no início, já visitou, eu não visitei ainda aqui em São Paulo. É demais, ela é legal, ela é eternamente em obra, né? Até hoje tem obra sendo feita. É verdade. Ela tá eternamente em obra, as pessoas podem colaborar com essa obra, enfim, tá sempre lá. E que foi, a própria imagem da santa sofreu um atentado, acho que foi na década de 70, se eu não me engano, e foi destruída em pedacinhos. Depois ela foi reconstituída e permanece então até hoje lá na Basílica. Protegida por um vidro blindado. E ela é pequenininha, assim. fica... É impressionante, às vezes você, né, já uma imagem, ela é super pequenininha, assim. É muito pequenininho e é impressionante, a Paulinha até tinha comentado isso, a sensação que você tem de tranquilidade, evidentemente, quando você entra na catedral e tudo mais, mas a comoção das pessoas, assim, ali em frente àquela imagem, e a imagem tá bem distante mesmo, porque ela ainda, além de tudo, tá no alto, atrás do vidro, mas as pessoas ficam ali com aquela emoção, é muito bonito mesmo, é uma visita que vale muito para quem vem a São Paulo. E lá tem um lugar também que é meio bizarro, porque as pessoas que conseguem as suas graças, elas fazem, por exemplo, conseguem andar, sei lá, e fazem uma perna de cera, braço de cera. É meio esquisito, assim. Pra agradecer, enfim. Aliás, uma das coisas que tinha afetado a imagem era justamente no início, porque antes ela não tinha essa blindagem. Então, a fumaça das velas que acendiam pra imagem acabou afetando a coloração e tudo mais. Isso teve que ser tudo restaurado. E, claro, todo mundo faz lá, então, a sua fé, com a Paulinha, que diz que é devota e tudo, faz suas promessas, todo mundo faz esse apelo. Todo mundo recorre a um santo protetor. É verdade. Olha, em tempos de crise, toda ajuda vale a pena. A gente tá falando de religiosidade, de fé e tal. Então, quando se pensa nisso, se atribui também muitos dos feitos que se pode conquistar na vida com relação associando a fé que determinada pessoa tem, ou a devoção a um determinado santo, enfim. A nossa reportagem foi às ruas perguntar em que momento as pessoas recorrem ao poder divino e a qual santo elas pedem ajuda. Vamos dar uma escutada? A nossa cultura é baseada na colonização de Portugal, que é totalmente católica, né? Então trouxe esse costume para nós, os santos, todo mundo se apega aos santos, né? Mas eu sou dessa ala que não cultua os santos, né? Só Deus, Jesus Cristo e ponto final. Qualquer situação difícil, eu jogo na mão dele. Minha crença é somente em Deus, então quando, mediante as situações difíceis, os problemas, é somente a Ele que eu recorro. Já pedi várias coisas, né, e Ele me respondeu. E assim, eu tava com um problema de saúde, assim, muito grave, que até os médicos haviam me desenganado, né, e eu recorri a Ele e Ele me respondeu. E eu, assim, não estava esperando naquele exato momento, mas aí fui fazer o exame e graças a Deus não deu nada, e eu tô bem, tô feliz. Luísa, eu recorro a dois. São Jorge porque eu sou corintiana e tem que ser ele. E Santo Expedito na hora que eu costumo precisar de alguma coisa. Como eu tô agora numa situação triste, tô precisando de ajuda, então eu com certeza tô recorrendo a ele. Meu nome é Adriana. Eu continuo acreditando em São José. Assim, São José é padroeiro, é o santo da família. Eu casei numa igreja chamada São José. Já casei 2 vezes, na verdade, mas eu acho que ele deve me ajudar, porque eu já consegui 2 famílias, né? Então, acho que São José é um bom santo, é nele que eu acredito. Meu nome é Rogério, eu sempre peço pra São Longuinho, pra encontrar as coisas que eu sempre esqueço. E aí, sempre que eu acho, eu dou os 3 pulinhos pra ele, que ele sempre me ajuda a encontrar tudo. Meu nome é Paulo, sempre peço pra São Jorge pro Coringão ganhar, tá ligado? É isso aí, vai Corinthians. Meu nome é Sérgio, com certeza São Judas Tadeu. Até porque, em tempos de crise, os meus credores precisam esquecer de mim
e os meus devedores precisam me pagar urgente. Olha só, tá vendo? Ah, isso tá bom. Nego apela pra tudo quanto é coisa. São Judas. Você vê, O negócio olha, é Santo Expedito, que é causas urgentes. Vai lá Eu que é sou devoto de imediato. Santo Expedito. Eu sou porque devoto aí de pode ser São qualquer Longuinho é o uma, melhor, né? gente. Ah, São Longuinho já é São meio Longuinho eu brincadeira, ando vai. pulando 24 horas por dia. Meio tem que dar brincadeira 3 não, por dá dia. certo. Café com leite. Dá certo os pedir pra São Longuinho. Imagina, São Longuinho Na é hierarquia do maravilhoso. santo. Longuinho não existe, não é o santo que não existe? Existe sim. E se ele existe, eu dou 3 Se as pulinhos pessoas e acho as acreditam, ele coisas. existe, Zé. Ai, tá bom. E é isso. Vamos botar fé. Eu acho que tem que ter fé. Acima de qualquer santo. Que a acima de fé qualquer- não costuma A fé. falhar, ao Nunca. contrário de muitos outros por aí. É isso aí. Já diria Gilberto Gil, né? Já diria o bom e velho poeta Gilberto Gil. Vamos pra frente. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Seguindo com o Morning Show nesse feriadão. E, ó, se tem uma coisa que incomoda adolescentes, ainda falando neles, né? E até que já tá grandinho às vezes, né? É o quê? Ter espinhas. Muita gente coloca horrível. a espinha, faz essa coisa do mundo, do protagonismo, o autoprotagonismo pelas mídias sociais. A espinha ganha vida, tem personalidade própria. Fica uma semana sem Fica. postar selfie, Exato. porque tá com espinha. Ó, a acne pode atrapalhar a autoestima da garotada em algum momento da vida ali, principalmente nesse momento mais complicado, onde as inseguranças estão exacerbadas ali. A Ellen Brau foi conversar com um expert no tema para tentar acalmar esse pessoalzinho, viu? Pessoal, calma, nem tudo está perdido. É verdade, a gente conversou com o dermatologista Otávio Macedo, ele tem vários livros falando aí sobre a acne, um deles que é mais recente se chama O Livro dos Dias que eu desisti de apagar da minha vida. Porque bem é isso, né? Quando a gente tá nessa fase da vida aí, adolescência e tudo mais, a gente sofre tanto que às vezes quer apagar mesmo a adolescência da história. Só que esse livro, ele é voltado para o público juvenil e ajuda a esclarecer alguns mitos envolvendo as espinhas da adolescência. O primeiro deles, que a gente pergunta aqui para ele, é de que forma, né, que essa acne acaba atrapalhando a autoestima, como você disse, ela atrapalha mesmo dos jovens. Ela afeta 80% dos adolescentes e exatamente no momento em que eles estão numa grande dificuldade, né, entre a infância e a idade adulta. Dessa forma, o aparecimento de lesões inestéticas, císticas, muito inflamadas, fazem com que eles tenham realmente uma dificuldade de relacionamento, dificuldade de levar adiante os estudos e ficam convivendo muito mal, gerando às vezes até casos de depressão. E a alimentação, hein? Todo mundo já deve ter ouvido aquela história de que chocolate dá espinha. Será que é verdade? Hoje em dia nós sabemos que o chocolate em si, pelo fato de ter gordura, não é o que causa a acne. Agora, estudos mais recentes nos mostram que alimentos com alto índice glicêmico, isto é, os açúcares, os carboidratos finos, eles fazem sim uma piora da acne. Então, portanto, se o chocolate for ao leite com pouco teor de cacau e muito açucarado, vai piorar. Bom, e que menina não ouviu a história de que o anticoncepcional pode ajudar a prevenir espinhas? A gente pergunta aqui pro Dr. Otávio Macedo se isso é fato. Tem alguns tipos de anticoncepcionais que são extremamente úteis no tratamento, sim, das meninas. Mas isso precisa de uma boa orientação do ginecologista junto ao dermatologista para nós escolhermos qual seria a melhor indicação. E é claro que com pele oleosa a pessoa acha que lavando o rosto o tempo todo isso vai melhorar. Mas será que melhora mesmo? A acne não é um problema de sujeira. Então, o problema é muito abaixo da nossa pele. Não adianta você ficar lixando, esfregando, lavando esse rosto meia dúzia de vezes ao dia, que o problema não vai resolver. Então, a média boa é ao levantar e ao dormir, 2 vezes ao dia. No máximo, uma terceira vez. É isso, muito legal, né? As coisas que o doutor fala agora é incrível, né? Pelo menos comigo acontecesse, não sei com vocês. Era só ter... Sabe quando nascia uma espinha? Quando tinha aquela festa do fim de semana que você não podia faltar, que a garota que você tava apaixonado ia estar lá e você ia ter a chance. Aí, pum, espinhona. Aonde? Nervoso, Edgar. No nariz. Então, psicológico agindo, nervoso, ansiedade. Bom, ficamos por aqui, meu povo. É isso, feriadão aqui no Morning Show, todo mundo a postos. É isso, acabou. Amanhã tem mais. É, isso aí. Tá bom, tchau, Paulinha. Tchau, tchau. Tchau, Ellen Brau. Tchau, tchau. Tchau, Aros. Tchau, Giga. Tchau, Zé. Tchau, até amanhã. Morning Show.